Olá, como vai? Caso você ainda não me conheça, meu nome é Luiz. Eu ajudo pessoas a saírem do sofrimento e conseguir ter uma vida mais leve, com mais sentido. Então, hoje, nas nossas lives de domingo, não poderia falar de outro tema que não fosse o Natal, né? Natal que ele vem cheio de expectativas, né? A gente vai passando, talvez seja a data comercial mais famosa que a gente tem, ela tem todo um sentido religioso também, mas ela nos põe para refletir diversas outras coisas. A gente costuma enxergar e escutar as pessoas falarem sobre o encontro familiar, sobre estarmos juntos, sobre fazermos nossas ceias de Natal, as pessoas, Feliz Natal, Marcelo, fazerem a ceia, né, de Natal, as pessoas se encontrarem. Só que, infelizmente, nem todos os encontros familiares são muito agradáveis, e é sobre isso que eu vou falar. Não necessariamente sobre os encontros da família como um todo, mas especificamente sobre os pais e as expectativas que a gente cria sobre eles e, consequentemente, o sofrimento que isso pode gerar. Então, assim, você chega, você passou a sua vida inteira encontrando sua família, indo nas ceias de Natal, e aí você sempre tem aqueles encontros em que a pessoa, é, alguém tem uma opinião diferente, aí você tem N conflitos, tá lá, você chega no seu Natal todo animado para poder, leva lá sua bebida, leva lá alguma coisa para poder comer lá de noite, um peru, um chester e tudo. E aí tem lá os conflitos, a pessoa já começa a trazer uma opinião diferente. Às vezes aquela expectativa que você tinha de uma recepção do seu pai já não é tão calorosa quanto você imaginava, e você fica para baixo, não sente tão confortável naquele espaço e começa a refletir o quanto, né, o Natal ele é valoroso para você, o quanto as relações familiares, as suas relações com sua família, com seus pais, ele tem algum sentido, algum significado, ou ainda tem algum sentido, algum significado, né? Então, aí você começa a ver que aquelas propagandas, elas não se realizam na vida real, no dia a dia. E aí você acaba, às vezes, evitando estar ali e tudo. E isso tem um sentido, né, do que vai acontecendo. Aí você começa a trazer na sua memória, por exemplo, que talvez você não seja o filho preferido, ou talvez você não tenha sentido ao longo da sua infância aquele carinho todo em relação aos seus pais, né? Não sente que sua mãe, o seu pai gostavam tanto de você quanto você imaginava que isso deveria estar acontecendo, né? E aí você começa a trazer da sua memória isso tudo que foi vindo. Então, um exemplo que eu posso trazer, eu acompanho, né, como sou psicólogo, eu acompanho muitas pessoas que esse é um ponto central na vida delas. Então, acontece, vou dar aqui, vou passar aqui uma situação, né? A pessoa, ela cresceu numa família com três irmãos, em geral, o irmão do meio. Se a gente for pensar, né, não por maldade, o primeiro filho, em geral, é aquele mais esperado, é aquele que tem mais expectativa sobre ele. Então, todo cuidado, todo carinho sobre o filho mais velho, toda é, é muito mais evidente. Então, os pais vão lá, dedicam todo o seu carinho, toda a sua energia sobre essa figura, que é do filho mais velho. Ele acaba, em muitos momentos, sendo mais fragilizado entre todos. E aí, os outros filhos vão sentindo, nossa, meus pais gostam mais do meu irmão mais velho, né? Gosta mais daquela pessoa mais velha ali que parece, né, sempre mais frágil, não consegue fazer nada sozinho, e os outros filhos vão se virando, vão fazendo as coisas por si. Só que, para eles, o sentimento é de que eles estão sendo excluídos por esses pais. Eles sentem que, nossa, eu queria um brinquedo, o outro ganha, eu não ganho, paga tudo para o meu irmão, para ele fazer todos os tipos de estudo, tudo que ele desejou na vida, é, eles fizeram para ele e para mim, né, o filho do meio, então nesse caso que eu estou contando, não faziam. O filho mais velho com N problemas de relacionamento na escola, e o pai, para tentar ajudar, começa a fazer piada com o filho do meio, né, que acaba sofrendo com isso, obviamente, né, dentro da sua própria família, seu pai fazendo piada com você. Olha só o quanto que isso é pesado.
E isso vai criando o quê? Uma certa insegurança, né? Você é uma criança, a gente tem que pensar o quê? A criança ali, né, até os 6, 7 anos de idade, é quando ela está começando a desenvolver em si toda uma noção do que é o mundo, do que é a realidade, quem que é ela no mundo. E a primeira ideia que ela tem é de que ela não é uma pessoa querida, não é uma pessoa que a família gosta, né? Então, ela vai percebendo assim, pô, quem sou eu? Nossa, será que eu sou essa pessoa ruim mesmo? Que não mereço carinho? E vai se desenvolvendo. E o que que isso, vamos pensar, né? O que que isso vai trazer para a própria pessoa? Ela começa a se sentir insegura, ela sente que ela não tem muita capacidade de fazer as coisas, ela sente que ela é excluída, ela vai buscar muita aceitação, vai, às vezes vai buscar compensar isso na vida dela, em outras relações, vai buscar que é, um relacionamento amoroso, onde ela possa se apoiar, vai buscar às vezes sobressair na profissão, né, para ver se ali ela ganha atenção, ela chama a atenção das pessoas. E só que sempre fica ali dentro, né, um sentimento de frustração e assim, nossa, é, é- tem casos, inclusive, que a pessoa ela vai buscar essa, essa progressão, vamos dizer assim, ela vai buscar essa progressão profissional para poder mostrar para os pais, olha só o que eu consegui. E aí os pais olham ali e falam assim, não, mas quer dizer, ok, você conseguiu, superou, até dar os parabéns, mas a pessoa não sente que os pais estão gostando, assim, que não conseguiu tocar no ponto em que eu consiga ser valorizado pela minha família, que eu consiga ser alguém melhor diante dos olhares. Ainda continua naquela sensação, pô, mesmo eu conseguindo um emprego, um trabalho melhor, minha família, meu pai, minha mãe ainda não gostam de mim. Então, é isso, vai carregando desde a infância até a vida adulta essa sensação, esse sentimento dentro de si de que os pais não gostam de, dessa pessoa, né? Ela se sente fragilizada, ela vai tendo uma vida fragilizada ao longo do tempo. Então, assim, tem um psicólogo ali que depois da Segunda Guerra Mundial, ele criou uma teoria que chama teoria do apego, que é exatamente essa figura de, de cuidado que a gente tem durante a infância, que ela acaba sendo responsável, né, de te ajudar a crescer. Por quê? Obviamente, nós seres humanos não somos seres que já nascemos preparados para lidar com o mundo. Se solta alguma pessoa no, algum ser humano no mundo sem nenhum cuidado, obviamente ele não vai conseguir permanecer vivo. Então ele precisa de alguém que tome conta dele. Então essa figura de cuidado, ela vai ser alguém muito responsável por como a própria pessoa se vê. Então, quando você tem um carinho ali, você tem um espaço de segurança, então você tem o que ele vai chamar de um apego seguro. A pessoa ela confia em si, ela sabe que ela dá conta, ela tem um nível de valor sobre a própria pessoa, né? Então, olha, eu sou alguém que eu tenho minha opinião, ela é aceita. Agora, dependendo do nível do cuidado, a pessoa pode ter um nível de apego evitativo. Por exemplo, a relação familiar foi tão ruim que tudo o que ele quer é distanciar, é buscar uma independência a qualquer custo. Então ele começa a demonstrar uma certa dificuldade de criar relações. Então ele evita qualquer relação mais íntima, por exemplo, seja com a própria família, seja com as pessoas que vão conhecendo ao longo do caminho. Você tem também aquela pessoa que vai se sentindo tão carente que ela vai criar um nível de apego que ele vai chamar de ambivalente. Quer dizer, eu sinto que eu estou ali com, com as pessoas, eu preciso buscar uma relação na qual eu me sinta totalmente seguro. Então eu me jogo dentro das relações. Aquela pessoa que se joga de cabeça, se dedica totalmente a esse nível de relacionamento e acaba, obviamente, se frustrando porque ninguém está ali única e exclusivamente para realizar os desejos da outra pessoa, né? Então cada um é um ser individual que tem a sua história, que tem o seu caminho. Então, mas é esse tipo de pessoa, né? Ambivalente é que entra na relação e quer se jogar totalmente, né? Na busca de alguém que vai dar esse amparo, porque sentiu falta lá na infância desse amparo. E o quarto é o desorganizado. É aquela pessoa que ela entra na relação,
qualquer nível de relação, e ela, vamos dizer assim, ela não sabe se ela quer estar dentro da relação ou se, ou se ela quer sair da relação, ou se ela quer estar fora dessa relação. Então fica aquela coisa, hora tá dentro, hora tá fora, eu vou te largar a qualquer momento, não, depois eu me jogo, e tô apaixonado, então vai criando esse vínculo, assim. Então, quer dizer, olha o efeito que os níveis, né, das relações familiares na infância vão trazendo. Então, quer dizer, a gente acaba carregando isso para a vida inteira. Só que não necessariamente precisa ficar desse jeito. Existe um outro psiquiatra, né, um psiquiatra suíço, início do século XX ali, o Jung, ele descobriu o seguinte, que as figuras paternas, né, parentais, vamos falar assim, o pai e a mãe, elas têm uma visão mitológica, né, diante da gente. É que tudo que meu pai fala é verdade, tudo. Então, para a criança, o pai e a mãe são seres muito sábios, são seres muito seguros, são pessoas que têm muita certeza do que estão fazendo. Então, para uma criança, os pais estão sempre certos. E a gente sabe que, inclusive, enquanto a gente se torna adulto, nesse processo, a gente também carrega isso, que a gente sempre pode contar com os nossos pais em algum momento, porque eles vão nos ajudar. E eu posso até dizer, né, eu acho que eu carreguei isso até 2019, uns 3 anos atrás, até meus 35 anos, eu ainda tinha isso na minha mente, assim, não, meus pais estão ali, se eu precisar de alguma ajuda. Só que, mesmo tendo relações seguras, em algum momento os nossos pais não vão estar ali, né? Seja por fragilidade, seja, né, porque coisas naturais da vida, eles não estão ali mais presentes. É, eu E ali eu comecei a perceber, peraí, eu tenho que tomar conta de mim. Então meus pais começaram a perder essa visão, essa perspectiva mitológica deles. Eles já não eram mais, e não são, e talvez nunca foram. Essas pessoas tão sábias, essas pessoas fantásticas, super-heróis que a gente tem, né? Porque os pais, eles também são pessoas com falhas. Eles também são pessoas que, com certeza, eles tentaram fazer o que eles acharam que era o melhor. Isso não quer dizer que eles fizeram o melhor, que o que eles fizeram nos ajudaram. Aí vocês vão acompanhar aí o raciocínio, vocês vão entender aonde eu quero chegar, né? Para a gente conseguir ter uma vida, como eu sempre digo, mais leve e com mais sentido. E esse é um ponto de transformação muito grande. Aí é a questão. Por quê? Quando a gente vai crescendo nessa perspectiva que meu pai é uma pessoa muito fantástica, que ela deveria, meu pai e minha mãe, né, são pessoas fantásticas, elas deveriam ter me dado tudo, eu ainda me coloco dependente deles. Então essa perspectiva que a gente pode chamar de infantil, sem querer julgar as pessoas, mas essa perspectiva de que eu ainda tenho que esperar dos meus pais, dos meus familiares ou de qualquer pessoa a minha segurança, me coloca numa posição muito frágil. Então, quer dizer, quando eu espero que os meus pais tenham sempre a resposta, quando eu espero que os meus pais sempre vão me dar segurança, eu ainda estou me colocando numa posição, né, de dependente. Nem vou usar infantil, porque eu acho que isso coloca pejorativa, mas quer dizer, eu não estou acreditando em mim. Eu não acredito que eu possa fazer a minha própria história. Eu sempre acabo me colocando numa posição de dependência do que a opinião das outras pessoas vão dizer sobre mim ou se elas vão estar ali para me dar suporte. E eu não me sinto capaz de fazer a minha própria história. E é só quando eu tenho essa virada de chave na minha cabeça, inicialmente, que os meus pais são seres humanos, e quando eu digo seres humanos, que eles são seres individuais, que eles estão pensando em si, na própria realização, que eles são seres falhos, eles tentaram fazer o melhor. Mas imagina, você acabou de ter filho, você não sabe como é que cuida, o manual não está pronto, e você vai quebrando a cabeça, né, ali, então você tenta de um lado, tenta de outro, e fez o que deu, né? São pessoas inseguras também, né, que têm medos, por exemplo, né, de acontecer algo com os filhos,
né? De não estar dando certo, de não conseguir atingir o que sempre sonhou na vida. E quando você começa a perceber que seus pais, né, eles são figuras assim, e talvez você também seja, que você não precisa ser esse super-herói, né, da vida, muita coisa começa a mudar. Muita coisa na nossa... Primeiro a gente deixa de ser aquela criança, né? Aquele ser infantil, vamos dizer assim, frágil, né? Claro, fragilidade, né? Como seres humanos, nós temos nossa fragilidade natural. Mas a gente deixa de ser essa figura muito sensível, muito frágil. Porque a gente começa a compreender que eu não posso ficar dependendo dos outros para fazer a minha própria história. Essa não é a ideia, né? Que eu esteja ali para que os outros vão atender o que eu estou esperando, a minha expectativa. Né? Se isso seja no emprego, isso seja nas relações familiares. Então, quem eu sou não depende totalmente do que as outras pessoas estão fazendo. E isso começa com essa mudança de quem são meus pais. Né? Se meus pais são seres humanos, eu também sou um ser humano. As outras pessoas são seres humanos. E seres humanos não atendem às expectativas uns dos outros, né? Assim como eu estou aqui para fazer a minha história, você está aí para fazer a sua história. Então, você não está aí para participar da minha e fazer aquilo que eu desejo. Você está aí para fazer o seu caminho, né? E eu estou aqui para fazer o meu. Se eles se tocam e a gente pode se ajudar, legal. Mas nem sempre isso vai ser possível, né? Nem sempre a pessoa está ali à disposição, porque cada um está ali cuidando da sua própria existência, da sua própria vida, né? E aí, a gente, quando percebe que, então, meus pais não vão estar ali para mim para sempre, eu tenho a chance de começar a construir, a desenvolver o meu futuro. Porque, então, eu não dependo. E quando eu me coloco na dependência de outra pessoa, e aí você talvez vai começar a compreender, a gente se coloca na dependência de um emprego. Olha, eu preciso que o meu trabalho me proporcione as soluções, a segurança e as soluções dos meus problemas. Eu vou buscar um emprego seguro, né, num concurso. Isso não quer dizer que você não tem que ter emprego, não tem que estar num concurso. Mas vou colocar nas mãos desse lugar a minha proteção. Porque eu estou transferindo dos meus pais para esse lugar essa proteção. Porque eu não me sinto seguro para construir a minha própria história. Então, olha, eu direciono para o meu trabalho, para o meu emprego, para os meus relacionamentos, a minha segurança. Enquanto eu faço isso, eu me vejo como frágil. Se eu começo a me ver, então, como alguém mais forte, eu começo a não mais depender que essas pessoas realizem meus sonhos, né? O emprego não vai realizar meus sonhos, meus relacionamentos não vão mais realizar meus sonhos. Quem vai buscar e desenvolver isso sou eu, né? Eu que tenho que construir a minha história. Então eu começo a me tornar uma pessoa mais forte. Eu começo a ser alguém que compreende, que entende que tem que fazer o próprio futuro. E isso faz com que a gente prospere, né? Pois eu não vou mais ficar culpando, né? Não vou culpar mais os meus pais por terem falhado, porque eu entendo que eles falharam, que vão continuar falhando. Eu entendo que eu vou falhar, que eu vou tentar, que eu vou errar, que eu vou tentar fazer o melhor de mim. Eu entendo que as pessoas, em geral, estão fazendo o que elas acham de melhores, mas eu não dependo delas para eu estar bem. Eu não coloco a expectativa nas outras pessoas, porque eu sei que elas vão falhar. Então, para que eu vou, né, colocar tudo na mão de outra pessoa e falar assim, não, vai lá que eu confio que agora junto de você tudo vai dar certo. Não, pode dar errado. A pessoa pode falhar em algum momento, ou por culpa dela, ou não, por conta do destino, por conta das circunstâncias. Pode ser que a pessoa realmente falhe e não esteja ali. Então eu começo a desenvolver minha própria independência. O meu suporte, aí eu gosto de usar essa metáfora, imagina os pilares, né? Às vezes, quando a gente está ali, dependendo das outras pessoas, das circunstâncias, os meus pilares são os outros, né? Os meus pilares são meu pai. Tem gente que fala isso, meus pais são meus pilares, meu relacionamento é parte do meu pilar,
Meu trabalho é parte do meu pilar. Então você está todo ali, amparado, né? Mas você não é o seu pilar. Então, quando a gente compreende, se desenvolve, fortalece esse ponto, eu não dependo mais dos meus pais para serem meus pilares, meu trabalho para ser o meu pilar, as outras pessoas para ser o meu pilar. Eu sou o meu pilar. Eu sustento nas minhas próprias pernas. Meus pilares são minhas próprias pernas. Eu gosto de usar essa metáfora. Eu ando com minhas pernas, eu não ando apoiado nos outros. E aí eu tenho força de construir. Esses outros pilares, eles podem me ajudar, inclusive a ir além. Eles talvez sejam lugares onde eu vou me realizar e não onde eu busco a solução dos meus problemas. E isso, olha como que isso é uma mudança de lógica muito boa, porque eu não estou mais dependendo de nada, né? Eu estou ali por mim, eu estou ali porque eu estou fazendo a minha caminhada. Não dependo mais de que outras pessoas vão ser o meu suporte, o meu amparo. É legal ter outras pessoas do meu lado, mas não é legal depender delas para isso. Então, ser independente, ter força, é isso. E tudo vai começar, como eu disse, a partir do momento que você compreender que nem dos seus pais você é dependente, nem da sua família. E olha só que interessante que essa mudança de lógica nos traz. A partir do momento que eu entendo que eu não dependo dos meus pais, eu não dependo da minha família para ser feliz, eu posso estar mais leve com eles. Ninguém está ali para resolver o meu problema. Eu posso chegar ali na reunião de Natal sem ficar preocupado, sem ficar criticando ninguém, porque eu sei que todo mundo é falho, vamos sentar, divertir, conversar. E esse talvez seja, o que eu posso dizer, o maior perdão. Às vezes a gente fala, isso é importante perdoar os pais, né, pelo que fizeram. E perdoar não quer dizer aceitar o que os pais fizeram e falar, não, está tudo bem. Não, às vezes não está tudo bem. Às vezes o que ocorreu na infância não foi algo legal que você possa esquecer. Mas é compreender que, olha, meus pais são pessoas que iriam errar, assim como eu estou errando. E tudo bem, eles erraram, eles fizeram o caminho dele. E eu não vou ficar mais preocupado. Eu posso perdoá-los assim, olha, eles erraram enquanto seres humanos. E eles vão pagar, e cada um está pagando o seu caminho. Não sou eu que tenho que falar para eles que eles estão errados, que eles estão certos. Cada um está fazendo a sua própria vida. Né? E aí eu amenizo o meu coração. Né? Porque quando a gente ainda está em conflito com o que aconteceu no passado, eu estou carregando dentro de mim esse sofrimento. Eu fico revivendo ele, remoendo ele o tempo todo. E quando eu perdoo, no sentido de que eu entendo que são seres humanos e que não está na minha mão resolver o problema, nem jogar na cara da pessoa de que ela estava errada, que ela precisa mudar, porque cada um está fazendo a sua história. Assim como eu não gostaria que jogassem na minha e me dissessem assim, olha, você está errado, você tem que mudar isso, isso, isso. Eu já não carrego mais esse peso, essa minha obrigação de ter que ser algo diferente. E aquela figura mitológica, que é pesada, né, dentro da gente, que são os pais, elas deixam de ter esse peso todo. Elas foram pessoas que acompanharam a sua história, pessoas importantes, que ajudaram você ou atrapalharam você, dependendo de como foi, mas que agora você faz o seu caminho. Então, essa é o ponto, né, de mudança maior na vida. E quando, ok, eu tenho os meus pilares nas minhas próprias pernas, eu vou construindo minha vida. Vou errar, vou. Muito. Só que eu entendo o seguinte, eu não estou errando mais por culpa de ninguém. As coisas não deram certo exatamente por... Pode ser até que tenha alguém culpado para a coisa não ter ocorrido bem. Mas beleza, então não vai ser esse caminho. Porque mostra, olha, então estava dependendo muito daquela pessoa. Se eu não posso contar com ela, então não vou seguir esse caminho. Eu vou seguir outro, porque eu tenho minhas próprias pernas. Então posso guiar para outro caminho. E por outro lado, se der certo, parabéns, o mérito é seu. Você desenvolveu isso. Com outras pessoas, claro, mas você tem seu mérito no que foi. Não é só porque você deu sorte, não é só porque você estava no lugar certo na hora certa, não foi porque os outros fizeram por você. É porque você fez. Então, o meu convite aqui é que você repense.
Repense principalmente como você vê seus pais. Olha só a diferença que vai fazer para a sua vida. Se você vê seus pais como seres humanos, a sua relação com eles já vai melhorar bastante, mesmo que seja distante. Você vai entender, olha, eu não vou mudar meu pai ou minha mãe. Eles não vão ser diferentes por causa disso, tudo bem. E não necessariamente eles vão interferir na sua vida. E se eles estão querendo interferir na sua vida, você pode pôr limite, porque eles são seres humanos como qualquer outro. Né? Família é isso. Família são pessoas que a gente nasceu perto e a gente não pediu, não são escolhidos. Então, a gente tem que lidar. E com o tempo entender que a gente tem nossa individualidade, mesmo dentro da nossa família. Então, já entendendo isso, tudo isso começa com os nossos pais. Entendeu? Olha, meus pais são essas pessoas, todos têm limites. Eu não posso invadir a vida dos meus pais, assim como eles não podem invadir a minha. E eu começo a entender que isso vai para a família também. Então, quando eu tô perto porque eu quero, porque eu tô afim, não porque eu sou obrigado. Não existe obrigações. Esse ponto é crucial, entender que as obrigações se desfazem, né? Talvez você vai ter algumas obrigações legais quando eles forem mais idosos. Você tiver que tomar cuidado, ter um cuidado com eles, mas outras obrigações não tem, né? Então você tá porque você quer estar perto. E se não quer estar perto, tudo bem, também. Isso também com a família. Então se eu vou estar junto, estou de coração aberto ali com a minha família, sem expectativa de que as pessoas vão ser legais comigo, vão falar de assuntos que eu quero, né? E entende, nossa, cada um tem seus problemas, cada um tem suas crenças, cada um tem seus direcionamentos na vida, tudo bem, né? Isso não precisa te afetar porque você não está colocando suas expectativas sobre elas. E olha só, começou com seus pais, passa para sua família de forma geral, isso vai se ampliar para toda a sociedade, para os amigos. Eu já não dependo mais dos meus amigos, se eu estou com eles é porque eu quero estar bem. Isso para os relacionamentos amorosos. Por quê? Eu não dependo dessa pessoa que está do meu lado. Eu estou com ela porque eu quero. Mas se começar a não me fazer bem, eu posso me afastar. Ela é um ser humano como qualquer outro, né? E se estamos juntos, é porque estamos juntos numa caminhada, porque a gente está de acordo, que faz parte do nosso processo. Mas se não fizer, tudo bem. Cada um segue seu caminho. Não, é isso, eu não dependo desse. Trabalho, a mesma coisa. Eu estou aqui, tenho meu emprego, tenho minha profissão, sou empreendedor, seja o que for. Estou aqui construindo, né? Agora, se for preciso mudar de caminho, que eu mude. Porque eu sei que tudo tem seus problemas, tudo tem seus benefícios. E agora eu posso construir do jeito que eu quiser. Eu espero que essa nossa conversa tenha te ajudado de alguma forma, né? A compreender ou não um passo além para tornar a sua vida mais leve. Que a sua fragilidade, às vezes, ela vem da sensação de que você depende inicialmente dos seus pais, mas ou de qualquer outra pessoa para ser feliz. E enquanto a gente está dependendo, colocando os nossos pilares da nossa alegria, da nossa felicidade nas mãos de outras pessoas, mesmo que sejam os nossos pais, eu ainda vou me sentir muito frágil. Ainda vou sentir que eu não dou conta sozinho. E mudando essa perspectiva, você vendo que você dá conta do seu caminho, você não vai depender mais de ninguém. E aí a sua vida vai ser do jeito que você der conta de construir, né? Que os caminhos vão se abrir, diversas outras possibilidades, e você vai poder arriscar. Tá joia? Espero que essa nossa conversa tenha te ajudado. Então, todo domingo à noite aqui no Instagram, depois eu libero lá no Facebook, libero no YouTube esse vídeo, e espero que a gente se veja muito mais por aí, tá bom? Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.